Que bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja inundando o nosso coração e a nossa vida nessa noite especial. Amém? Queridos, para mim é um privilégio muito grande em poder estar aqui nessa noite celebrando uma data tão especial na vida dessa igreja. 102 anos não é para qualquer um não, irmãos. 102 anos é um tempo precioso que Deus tem permitido vocês desfrutarem, viverem aqui nesse lugar. 102 anos é um tempo de muita história, muita coisa aconteceu aqui nesse lugar. Mas eu quero vir aqui nessa noite como um profeta de Deus e dizer que 102 anos ainda é nada daquilo que essa igreja tem para viver nesse tempo. Eu quero dizer para vocês que o melhor de Deus está chegando a partir desse tempo. Está chegando a partir de hoje. Os melhores dias dessa igreja ainda estão por vir. O Espírito Santo há de derramar algo novo sobre a vida dessa igreja, sobre essa comunidade de fé, que vai revolucionar essa cidade, em nome de Cristo Jesus. Um dos momentos mais lindos da igreja, estou tendo o privilégio de participar aqui nessa noite. Já participei com vocês desse momento maravilhoso, que é o momento do batismo, e isso mexe muito com o meu coração, isso me faz vibrar, isso me faz cada dia mais me apaixonar por ganhar gente para Jesus. Lá na nossa igreja nós batizamos 4 vezes ao ano, e agora no dia 16 de dezembro nós estaremos então completando o nosso 4º batismo do ano. Um tempo assim de celebrar, um tempo de comemorar, um tempo onde a gente vê vidas se rendendo aos pés de Jesus, pessoas crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, pessoas dando um passo a mais na sua caminhada através do batismo, e isso deve empolgar a nossa vida, e isso deve empolgar o coração da igreja, e isso deve cada dia mais nos despertar para cumprirmos a nossa missão de vida. Amém. Nós estamos aqui, queridos, para fazer a diferença no lugar que Deus nos colocou. Eu acredito que muitas vidas durante esses 102 anos receberam Cristo Jesus através da igreja local. Mas eu acredito que Deus trará nesse tempo novo um crescimento sobrenatural sobre esse lugar. Eu acredito, pastor, que esse espaço aqui é um espaço ainda pequeno, porque Deus irá realizar através de uma igreja apaixonada por ganhar gente para Jesus. Eu vim aqui nessa noite apenas para dizer isso para você. Talvez aquilo que eu vou pregar aqui nessa noite você já conheça, mas há um grande problema com cada um de nós. O grande problema é que aquilo que a gente mais conhece, aquilo que a gente tem mais conhecimento, é aquilo que a gente menos pratica, muitas das vezes menos vive. O que eu vou pregar aqui nessa noite não tem nenhuma novidade, é algo que talvez você conheça, mas eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer um despertamento ao teu coração, para fazer você lembrar quem você é em Cristo Jesus, qual é a sua identidade, quem você foi chamado para ser, qual é a diferença que o Senhor deseja que você faça nesse tempo, nesse lugar, no lugar que Deus te plantou. Então por isso que eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com você.
E o tema da minha reflexão com você aqui nessa noite é o seguinte: uma igreja cumprindo a missão. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, palavras do Senhor Jesus, a Bíblia, ela diz o seguinte: do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Vamos ler todo mundo junto aqui esse verso da palavra de Deus. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, você tem uma missão nesse mundo. Vira para a pessoa que está atrás de você e diga assim: você tem uma missão nesse mundo. Queridos, qual é o grau de importância dessa missão que Jesus nos deixou para cumprir? Qual é a importância que você dá a essas palavras que Jesus deixou registrado no Evangelho de João? Qual é a importância, qual é o grau de importância dessa missão para a sua vida de modo específico? Na verdade, queridos, a missão de Jesus é tão importante que ele repetiu ela pelo menos 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 livros diferentes da Bíblia. Tamanha a responsabilidade que Jesus ele havia confiado à sua igreja. Tamanha responsabilidade da missão que Jesus havia confiado aos seus discípulos. Foi por isso que ele repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 livros diferentes da Bíblia, aquilo que Jesus ele deseja de cada um que um dia entregou o seu coração e a sua vida para Cristo Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Mateus ele ordenou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lá no Evangelho de Marcos ele disse: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Lá no Evangelho de Lucas ele afirmou a seguinte verdade: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. No Evangelho de João ele disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De forma muito clara, Jesus ele revela para nós nesses 5 livros tudo aquilo que Jesus ele quer que a sua igreja realize nesse tempo. E é interessante, queridos, pensar que essa incumbência ela foi dada a todos os seguidores de Cristo Jesus, e não apenas pastores e missionários. A gente acha que pregar o Evangelho, compartilhar do amor de Cristo,
Ganhar pessoas para Jesus é uma responsabilidade exclusiva de pastores e de missionários que têm um chamado específico para levar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Se você pensa dessa maneira, você está pensando de forma errada, porque cada seguidor de Jesus, cada pessoa que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro Jesus, cada um de nós fomos chamados, fomos comissionados, fomos empoderados pelo Espírito Santo para compartilhar da graça maravilhosa que um dia nos alcançou, restaurou a nossa vida, nos colocou de pé para cumprirmos a nossa missão e o nosso chamado. Cada um de nós, queridos, somos responsáveis diante de Deus para levar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Então, queridos, isso não é algo apenas, incumbência apenas de pastor e missionário. Isso é uma responsabilidade, esse é o nosso compromisso com Jesus, e não se trata apenas de algo opcional. Se você faz parte da família de Deus, se você já entregou a sua vida para Jesus, essa missão é a sua missão, e essa missão é uma obrigação. Cada um de nós somos obrigatoriamente chamados e comissionados para ganhar pessoas para Cristo Jesus. Olhando, queridos, aqui para a Bíblia, depois da gente entender que esse é um chamado de cada um de nós, olhando a Bíblia ela nos apresenta várias razões pelas quais cumprir a nossa missão é algo tão importante. Em primeiro lugar, eu aprendo com a Bíblia que cumprir a missão é uma honra. Cumprir esse chamado de Jesus para espalhar as boas novas do Evangelho deve ser encarado por mim não como uma obrigação, não como um peso a mais, mas sim como algo que deve trazer muita alegria, muita honra ao meu coração. É interessante, queridos, que quando eu penso em compartilhar o Evangelho de Jesus com as pessoas, a primeira coisa que vem à minha mente foi exatamente, ou é exatamente o lugar da onde o Senhor me tirou. Quando eu estou pregando o Evangelho de Cristo Jesus para alguém de forma pessoal, a primeira coisa que me vem à mente era quem eu era como pecador, da onde o Senhor Ele me tirou. Tudo aquilo que Jesus Ele fez pela minha vida, a forma tão maravilhosa como o Senhor resgatou a minha vida do pecado, a forma como eu me reconciliei com Deus em Cristo Jesus. E hoje eu me sinto privilegiado, hoje eu me sinto honrado pelo Senhor em poder estar compartilhando dessa graça maravilhosa que um dia alcançou, restaurou, curou e me libertou do pecado. Quem era o pastor Marcelo antes de conhecer a Jesus? Cheirador de cocaína, fumador de maconha, beberrão daqueles que envergonhava o nome da família. E pasme, esse magricela aqui era valente. Pensa num funkeiro valente. Pensa numa pessoa que já andou por todos esses bailes funks, subia e descia morro, andava de cordãozão até aqui embaixo, era igual um cabide, não era só um cordão, era vários cordões. E quando estava naqueles lugares, usava aqueles cordões como arma, porque gostava de brigar, só andava com galera, não aguentava um sopro. Mas o influenciado pela cocaína, pela maconha, pelo álcool, era um valentão,
Foi desse lugar que Deus, Ele me resgatou. Foi desse lugar que o Senhor transformou a minha vida. Foi nesse lugar que o Senhor me chamou para ser um porta-voz da mensagem dEle. E hoje eu me sinto honrado, privilegiado por pregar a graça que me resgatou. Por isso, queridos, que cumprir a nossa missão de vida deve ser para nós um motivo de alegria e de honra. Porque Deus também te tirou de um lugar de lamaçal, Deus resgatou a sua vida, Deus transformou você. Embora seja uma grande responsabilidade amar as pessoas que Deus nos deu para amar, é também uma incrível honra ser usado por Deus como porta-voz da sua mensagem de amor. Você precisa então se sentir honrado ao compartilhar as boas novas do amor de Cristo Jesus com as outras pessoas. A Bíblia diz, por intermédio do apóstolo Paulo, o seguinte: e Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Esta é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo Jesus aqui na terra. Queridos, Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Paulo está dizendo nesse verso que nós somos parceiros de Deus na construção do seu reino aqui na terra. Essa igreja, durante 102 anos, ela é uma parceira de Deus na construção do reino de Deus aqui na terra, na expansão desse reino, na cidade de Maricá e também até os confins da terra. Deus vai levantar essa igreja para ela ser uma igreja missionária ainda mais poderosa, mais preparada, mais ungida, mais cheia do poder de Deus para resgatar e livrar aqueles que estão indo para o inferno. Porque, queridos, como discípulos de Cristo Jesus, o nosso papel mudou. Pastor, o nosso papel mudou. Não temos mais a responsabilidade de buscar os nossos próprios interesses. Como embaixadores dos céus, a nossa cidadania não é terrena. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, forasteiros nessa terra. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos como embaixador dessa realidade aqui nessa terra para cumprir os propósitos e os planos de Deus. Então a nossa tarefa agora é representar como embaixadores de Cristo os seus interesses aqui na terra. Nós não podemos mais, como igreja, ficar perdidos ou buscando apenas os nossos interesses pessoais. Como igreja de Cristo Jesus aqui nesse lugar, nós precisamos, como embaixadores do reino de Deus, perguntar diariamente ao Senhor quais são os seus interesses para essa cidade, qual é o seu interesse para com a pessoa com quem eu trabalho, qual é o seu interesse para com aquela família que está sendo perdida nas drogas, como o Senhor se interessa por cada vida que cruza com a minha vida. E se você buscar isso diariamente, o Senhor se revelará a você e ministrará a você tudo aquilo que você precisa fazer. Porque, queridos, o maior interesse de Jesus é ver pessoas se rendendo ao seu amor. Você e eu precisamos nos sentir honrados por fazermos parte de tão grande obra do Senhor aqui na terra. Quando eu ganho uma pessoa para Jesus, eu me sinto tão honrado. Quando eu vejo pessoas e quando eu digo ganhar pessoas, estou falando de púlpito não, estou falando no dia a dia da minha vida, porque eu fui chamado para pregar além do púlpito, eu fui chamado para pregar com a minha vida, eu fui chamado para pregar para os meus vizinhos, eu fui chamado para pregar para os meus colegas de faculdade, colegas de trabalho. Eu fui chamado pelo Senhor para pregar nas ruas, e quando eu vejo pessoas se rendendo ao amor de Cristo Jesus, eu me sinto honrado e privilegiado pelo Senhor.
Uma igreja, queridos, que cumpre a missão. É uma igreja que se sente honrada por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas também, olhando aqui para a Bíblia, eu aprendo uma outra verdade. Eu aprendo que cumprir a missão é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Você está satisfeito com aquilo que as pessoas à sua volta têm vivido? Pastor e Raquel, vocês como pastores dessa igreja, vocês estão satisfeitos com a realidade de vida das pessoas dessa cidade? Será que eu e você estamos satisfeitos? Isso me faz lembrar da irmã Lindaura. Há 17 anos atrás, a irmã Lindaura, ela perdeu um dos filhos com 17 anos para o tráfico de drogas. O filho dela foi brutalmente assassinado lá no Jardim Catarina. E depois que aquela mulher, ela estava chegando do sepultamento do seu filho, quando ela estava entrando na sua rua, a rua dela estava cheia de crianças, de uma favelinha que tem lá perto da nossa igreja, favela da linha do trem. E enquanto aquela mulher já havia chorado tudo lá no sepultamento do seu filho, ela estava chegando em casa com o coração triste. O Espírito Santo falou para ela assim: antes de você entrar dentro de casa, olhe para a vida dessas crianças aí. E aquilo foi tão forte no coração de Lindaura que ela parou no meio daquelas crianças e começou a ver as crianças correndo para lá, para cá. E num determinado momento o Espírito Santo falou para ela assim: o que você vai fazer pela vida dessas crianças? Você vai querer ver o final delas como o final da vida dos seus filhos? E queridos, há 17 anos atrás, a irmã Lindaura, ela disse sim para Jesus. E ela se comprometeu em abraçar aquelas crianças e aquelas famílias da linha do trem. E essa mulher, queridos, ela faz um trabalho extraordinário com essas mães, com essas crianças, em parceria com a nossa igreja. É uma mulher apaixonada por Jesus. É uma mulher que tem levado muitas mães da linha do trem para Cristo Jesus, através do seu testemunho, através do seu amor, através do seu coração. Aquela mulher, queridos, ela entendeu claramente que cumprir a missão de vida dela era o único caminho para mudar a realidade das pessoas que estavam tão perto dela. A maioria daquelas mães, elas fazem programas, e muito delas deixa as crianças na casa da Lindaura e diz: Lindaura, um dia eu vou sair dessa vida, mas hoje eu ainda preciso ficar nessa vida. Então eu gostaria que você orasse por mim, para que eu pudesse ir trabalhar bem. E Lindaura tem abençoado a vida dessas mulheres. A nossa igreja tem 2 celas de mulheres sem igreja, mulheres sem Jesus, lá na linha do trem, pregando o Evangelho toda a semana, para libertar essas mulheres desse lugar, porque nós entendemos que cumprir a nossa missão é o único caminho para mudar a realidade das pessoas que estão tão perto da gente. É por isso, queridos, que a mensagem de Pedro perante o Sinédrio precisa ser a nossa mensagem perante as pessoas com quem eu e você convivemos todos os dias. Lá em Atos capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Há muita gente sem Cristo nessa cidade para ser alcançada por essa igreja. Há muita gente
gente perto de você que precisa ser alcançada pelo amor de Deus. No entanto, a não ser que você anuncie o evangelho a essa pessoa, não haverá esperança de salvação para elas. Há muita gente perdida nessa hora, nessa cidade, e essa igreja, ela precisa se levantar como uma agência missionária disposta a mudar a realidade dessa gente. Não importa quem são as pessoas que vão entrar por aquela porta, não importa se elas são homossexuais, se elas são traficantes, se elas são prostitutas, se elas são feiticeiros, não importa, nós precisamos abraçar e amar a todos, porque a graça de Jesus nos alcançou e também vai alcançar a vida deles através da nossa vida. Pastor, quais são os tipos de pessoas que você tem na sua igreja? Homossexual, pelo menos 5. E nós os amamos do mesmo jeito. Não é, Vaguinho? Ele não é não, tá, irmãos? É porque ele é meu fiel escudeiro. Fica de pé, olha para o povo lá. Quando Deus me fez, sobrou um negocinho e fez esse rapaz aí, ó. Lá na igreja, queridos, tem ex-traficante, ex-viciado. Lá na igreja tem gente com pensamento suicida. Já tentou se matar pelo menos 4 vezes. Igreja não é lugar de exclusão, igreja é lugar de inclusão. Porque a igreja de Jesus entende que todos precisam da graça redentora e salvadora de Jesus. Igreja não é lugar de gente perfeita. Se for, tem alguma coisa de errado. Eu vou fazer uma oração para os perfeitos já ir para o céu em nome de Jesus. Igreja, queridos, é lugar de gente que entende que o único caminho para mudar a realidade das pessoas que estão à sua volta é cumprindo a sua missão de vida. Você sabe por causa de quê que a gente às vezes não evangeliza um maconheiro, um traficante, alguém que está envolvido com um monte de coisa errada, porque a gente tem medo deles vir para esse ambiente que a gente vive. Irmãos, o lugar de um traficante não é na boca de fumo com a arma na mão, não, é dentro da igreja. Nós tínhamos um lá que nós ganhamos para Jesus, e o testemunho dele, pastor Cândido, é forte. Ele disse assim: eu troquei o fuzil pela Bíblia. Ele levanta a Bíblia, a gente celebra, a gente vibra, porque Jesus é poderoso. Mas a gente precisa, queridos, entender e com urgência cumprir a nossa missão de vida. Como diz as Escrituras, aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Mas como irão pedir se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Eu e você temos uma responsabilidade enorme. E essa responsabilidade é de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas também uma terceira verdade que eu aprendo com a Bíblia. Eu aprendo que cumprir a missão é exercer a vontade de Deus em salvar todas as pessoas. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 2,4: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Lá em 2 Pedro capítulo 3 verso 9, a Bíblia diz: Ele não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Na verdade, queridos, Deus, Ele quer salvar todas as pessoas, amém ou não amém? Amém. Mas a gente sabe que isso não significa que todas serão salvas, porque a Bíblia deixa claro que muitas pessoas vão rejeitar a mensagem de salvação. No entanto, o que sabemos é que Deus, Ele deseja salvar muitas pessoas.
É por isso que eu acredito que a gente nunca pode concordar que alguém esteja excluído da graça de Deus, ou além do alcance dessa graça maravilhosa que é a salvação. Na verdade, quem exclui as pessoas somos nós. Deus não exclui ninguém. Deus já disponibilizou o meio para que aquela pessoa tenha a vida restaurada e liberta, que foi Jesus. Agora somos nós que muitas das vezes somos o empecilho. Mas eu acredito, queridos, que está vindo um avivamento sobre a igreja de Jesus nesse tempo, e esse avivamento vai trazer uma poderosa inclusão no meio da igreja de Cristo. Nós não vamos nos compactuar, não, com o pecado, não. Nós vamos amar e cuidar daqueles que estão mergulhados no pecado. É por isso, queridos, que a gente precisa urgentemente nos posicionar para sermos missionários, para ganharmos todo tipo de gente, porque Deus deseja a salvação de todos. Todos. Eu ouvi de uma irmã de uma determinada denominação, quando ela me conhecia, ela disse assim: eu jamais imaginaria que Jesus poderia fazer por você o que fez. Eu disse para ela: minha filha, o seu Jesus é totalmente diferente do meu. Porque aquilo que é impossível aos teus olhos, aquele que é impossível aos teus olhos, é possível para Deus. É possível para Deus. Em quarto e último lugar, eu aprendo também aqui, queridos, nesse bate-papo com a Bíblia, que cumprir a missão é acelerar a volta de Jesus. Quantos querem que Jesus volte logo? Eu não quero que Jesus volte logo, não. Sabe por causa de quê? Porque tem muita gente que ainda está indo para o inferno. Hoje em dia há um interesse crescente na volta de Jesus. A pergunta é, nesse tempo, quando isso ocorrerá? Pastor, quando Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja? É interessante, queridos, que logo antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta, o mesmo questionamento que nós fazemos nos dias de hoje. E a resposta de Jesus ela foi bastante reveladora quando ele disse o seguinte para os seus discípulos. Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É interessante que quando os discípulos de Jesus aqui eles quiseram conversar sobre as profecias com Jesus, a Bíblia diz que Jesus mudou o discurso rapidamente. Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Eles queriam saber quando é que Jesus voltaria, e Jesus queria saber quando é que eles sairiam para cumprir a missão que ele estava empoderando eles naquele momento. Eles queriam que eles concentrassem a sua missão no mundo. Na verdade, pastor, o que Jesus quis dizer para os discípulos? No verso 7 de Atos capítulo 1, em essência, ele disse o seguinte: os detalhes da minha volta não são da sua conta, não é da conta de vocês. O que é da conta de vocês é a missão que eu estou empoderando vocês agora para cumprir. Mas recebereis poder
nós já fomos empoderados. E é isso que é o mais importante para cumprir o nosso chamado. É interessante que especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O que sabemos com certeza é isso: Jesus não irá voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a sua palavra a tenha ouvido. A Bíblia diz aqui para nós em Mateus 24, 14: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos, com essa fala de Jesus? Eu aprendo aqui que o calendário de Deus para a história da humanidade depende de nós, a igreja de Cristo Jesus, completar a obra e a missão que Ele confiou a ela. Jesus voltará quando eu e você nos posicionarmos para completarmos a obra que Jesus Ele começou. Jesus Ele falou sobre o fim dos tempos aqui para mostrar aos seus seguidores a urgência de pregar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Uma das coisas que mais alegraram o meu coração nesse ano de 2018, 2019, foi a conversão do meu pai. Durante muitos anos da minha vida, eu intercedi pelo meu pai, eu preguei para o meu pai. Tem um jargão aí que diz que santo de casa não faz milagre. O único santo de casa que não faz milagre é aquele que não tem um bom testemunho para dar. Se você tem vida piedosa, se você tem vida íntegra com Deus, se você tem um caráter ilibado, fale de Jesus para os seus familiares, sim, porque eles vão se abrir e receber Jesus como Salvador e Senhor da vida deles. Que tipo de santo de casa você é? Aquele que tem vida ou aquele sem vida? Nem lá fora a gente vai conseguir se a gente não tiver vida. Durante muitos anos eu orei pelo meu pai, preguei para ele, testemunhei para ele, disse para ele o quanto Jesus o amava, disse para ele que se ele não recebesse Cristo, ele iria para o inferno. Só foi duro, pastor, fui. Porque eu não gosto de mascarar muitas coisas não, irmãos. E no ano passado meu pai entregou a vida para Cristo Jesus. Naquela noite tivemos 34 decisões ao lado de Cristo Jesus, e quando eu vi aquele homem chegando assim na beirada do púlpito, eu fiquei emocionado, comecei a chorar, desci, larguei o microfone, perdi a minha voz, eu só chorava, abraçava meu pai e dizia para ele o quanto eu amava, e que aquele momento foi o momento mais precioso da minha vida. E nesse ano, queridos, eu tive o privilégio de batizar meu pai, depois de um ano sendo discipulado e preparado para o batismo. E o homem está lá, um homem duro, um homem que não queria saber de ouvir do Evangelho, se rendeu ao senhorio e ao poder de Cristo Jesus. Queridos, Jesus vai voltar, sim, para buscar a sua igreja lavada, santificada, remida pelo próprio sangue dele. Mas antes dele voltar para buscar a sua igreja, ele quer ver essa mesma igreja cumprindo a sua ordem, o seu mandamento e a sua missão. Nessa noite, queridos, eu quero terminar a minha palavra dizendo que cumprir a missão deve ser encarado por cada um de nós como uma honra. Cumprir a missão é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Cumprir a missão é exercer a vontade de Deus em salvar todas as pessoas. Cumprir a missão é acelerar a volta de Jesus. Veja só esse vídeo.
Depois a gente lê esse verso bíblico. Talvez você já tenha visto esse vídeo, mas eu não me canso de ver, porque ele é uma inspiração para a minha vida. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória, então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, dá para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
Não deixe para fazer amanhã aquilo que o Senhor te chamou para fazer hoje. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, verso 24, palavras do apóstolo Paulo que poderiam ser as nossas palavras. Paulo disse: o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. 102 anos anunciando a boa notícia da graça de Deus. Que Deus dê a essa igreja muito mais anos de vida para continuar cumprindo a missão que Jesus a chamou para cumprir.